Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o 6G, a sexta geração das redes móveis que já está em desenvolvimento. Mas antes eu peço que você já se inscreva no canal, já deixe o seu like, compartilhe o vídeo e acompanhe o vídeo até o final. O 6G é a próxima geração das redes móveis, que promete velocidades de conexão estonteantes mesmo quando comparada ao 5G. No entanto, a tecnologia mal saiu do papel e deve demorar bastante para chegar às ruas. Entenda o que é 6G e o que podemos esperar dele em um futuro não tão próximo. O que é 6G? 6G é a próxima geração de redes móveis que deverá suceder o 5G, que ainda está em fase de implementação em todo o mundo. A bem da verdade, a tecnologia ainda está na fase de definição e, sendo o mais sincero possível, nem seus responsáveis sabem ainda como será, quais suas capacidades e para qual finalidade ela será voltada. Qual será a utilidade do 6G? O 5G promete mais velocidades nos downloads, por exemplo, mas o seu foco não é voltado para agilizar as conexões de celulares para que você possa assistir filmes completos em qualquer lugar. A maior largura de banda está sendo preparada para suportar a demanda, a famosa internet das coisas. A cada ano, bilhões de novos dispositivos inteligentes são conectados. A estimativa mais conservadora prevê que nos próximos anos teremos todo tipo de dispositivos conectados à internet, de carros a drones, de servidores remotos a edifícios inteiros, relógios, sensores nas roupas e equipamentos. Sua casa também será muito provavelmente toda inteligente, com sensores para detectar vazamentos, problemas na estrutura, controle de iluminação, sistema de segurança e por aí vai. O 5G seria uma rede de transição para permitir viabilidade de um cenário onde a internet das coisas está em franca expansão, com a tecnologia se tornando cada vez mais corriqueira, algo que o 4G não foi projetado para suportar. Cidades inteligentes. Seguindo essa linha, o 6G traria uma largura de banda ainda maior para lidar com a evolução natural desse cenário, as cidades inteligentes. Pense em metrópoles do tamanho de São Paulo, Nova York, Tóquio ou Londres, totalmente conectadas à rede de internet em todos os aspectos dos cidadãos. Agora expanda isso com o tempo para províncias, estados, países inteiros. A longo prazo, o 5G não estaria pronto para algo desse tamanho porte, mas o 6G já chegaria preparado para dar conta dessa realidade com trilhões de dispositivos conectados o tempo todo. Quando chega o 6G? Essa é a pergunta que todos estão fazendo, dado que o 5G estava em desenvolvimento há 11 anos. A previsão é de que o 6G não esteja minimamente pronto antes do fim da próxima década. A Huawei, por exemplo, acredita que a futura rede móvel só seja implementada nos anos 2030. Portanto, nem adianta ter muita pressa, visto que o 5G, agora que está chegando, no Brasil, por exemplo, o 4G não funciona direito ou pelo menos como esperado. É assim que será o 6G quando chegar em 2028, segundo a Samsung. A Samsung ainda diz que o 6G terá velocidade de 1 TB por segundo e operará na casa dos terahertz e será usado pelas máquinas. Os primeiros celulares 5G ainda estão chegando ao Brasil e começamos a ter uma vaga ideia de quando acontecerá o leilão de frequências da Anatel. O que fazer? Planejar o 6G? É claro, a Samsung publicou um documento mostrando a visão da empresa para as redes móveis da sexta geração, que poderia ter velocidades ainda mais altas e operar em frequências na casa do terahertz. Segundo a Samsung, os requisitos do 5G se concentram principalmente no desempenho, enquanto a 6G deverá considerar não apenas a performance, mas também a arquitetura e a confiabilidade da tecnologia. A ideia é que o 6G seja 100 vezes mais confiável que o 5G e tenha capacidade para 10 vezes mais equipamentos conectados, ou seja, cerca de 10 milhões de dispositivos por quilômetro quadrado.
O desempenho, claro, também será melhorado. A Samsung trabalha com uma expectativa de velocidade de pico de 1 terabyte por segundo na rede, sendo que os usuários teriam uma experiência típica de 1 gigabyte por segundo. Para isso, seria necessário dobrar a eficiência do espectro de rede em relação ao 5G. O desenvolvimento do 6G ainda precisa considerar o avanço tecnológico no transporte. O 4G foi planejado para uma velocidade máxima de 350 km por hora, enquanto o 5G já pode se manter conectado mesmo a 500 km por hora. A Samsung diz que a tecnologia deve suportar componentes não terrestres, como aviões, satélites, geoestacionários e de órbita terrestre baixa, além de plataformas em altas altitudes. A ideia é que o 6G seja utilizado principalmente pelas máquinas não humanos. Serão cerca de 500 bilhões de dispositivos conectados em 2030, ou 59 vezes a população estimada para aquele ano de 8,5 bilhões de pessoas. A tecnologia será voltada para carros, robôs, drones, eletrodomésticos, telas, sensores inteligentes, máquinas de construção e equipamentos de fábricas. E como faz para o 6G sair do papel? Imaginar o 6G pode até ser fácil, difícil é criar o padrão de modo que atenda às especificações. Para isso, a Samsung definiu algumas tecnologias candidatas que poderão ser utilizadas nas novas redes móveis da sexta geração. No campo do espectro, o 6G deverá operar em frequências na casa dos THz, enquanto o 5G funcionará entre 6 a 110 GHz. As redes 6G emitiriam ondas de até 3.000 GHz. Seria preciso criar novos protocolos e otimizar a arquitetura de antenas, uma vez que frequências mais altas têm menor penetração de sinal. É por isso que o seu Wi-Fi de 5 GHz não chega tão longe quanto o de 2,4 GHz. As torres de celular devem continuar existindo nas grandes cidades, mas o 6G também poderia ser instalado em satélites e plataformas de altas altitude para fornecer conexão em áreas marítimas ou desérticas, por exemplo. Obviamente, isso cria dificuldades não existentes em componentes terrestres, já que o 6G precisaria funcionar mesmo com antenas que se movem em altas velocidades. Uma topologia de rede mesh permitiria ao 6G ter uma cobertura ampliada, com adição, configuração e otimização automatizada de novas antenas. Isso faria com que as operadoras gastassem menos tempo e dinheiro planejando a rede e melhoraria a experiência do usuário, que transitaria livremente entre diferentes células com um desempenho mais constante. O 6G deverá considerar a computação dividida, uma vez que aplicações como realidade estendida, réplicas digitais e hologramas de alta fidelidade exigem um alto poder computacional, que poderá não ser atendido pelos dispositivos, já que eles terão chips e baterias limitadas devido ao tamanho físico para que o compartilhamento de processamento funcione. A Samsung sinaliza a criação de um padrão ou uma tecnologia de código aberto para acomodar diferentes fabricantes. Era 6G deve começar em 2028. Para a Samsung, a primeira rede 6G poderiam ser comercializadas já em 2028. A empresa nota que o desenvolvimento de uma nova geração de redes móveis acelerou nas últimas décadas, passando de 15 anos no 3G para apenas 8 anos no 5G, entre o período de definições de padrão e a implantação da tecnologia. Por isso, o 6G demoraria 8 anos ou menos para chegar à última fase de desenvolvimento. A União Internacional de Telecomunicações começou a trabalhar na visão e nas especificações do 6G em 2021, segundo a Samsung. Em 2028, viriam as primeiras redes de sexta geração, enquanto uma comercialização em massa deverá acontecer por volta de 2030, segundo a empresa. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e até o próximo vídeo.